Já pensou você poder pegar aquela mulher que você tanto pensa, aquela que você vê passar na sua frente e você nem sabe para onde olhar, aquela que você tem muita vontade de falar com ela porém não sabe nem como puxar assunto com ela? É isso que eu vou te ensinar aqui hoje, então já vamos logo para o conteúdo. Muitos homens sonham em pegar mulheres famosas como a Anitta, Cleo Pires, Mel Maia, ou a Virgínia. Sei que algumas delas já estão comprometidas, mas vamos usá-las só como exemplo. Essas mulheres têm tantos homens aos pés delas e por que você acredita que elas poderiam te dar alguma chance? Você é diferente de algum outro homem que dá em cima dela na rua ou algo do tipo? Não, a verdade é que um homem fraco jamais ficará com uma mulher forte porque ele não saberá o que fazer com ela. A mesma coisa um pobre, uma pessoa que não tem dinheiro, que tem uma situação financeira complicada e ganha na Mega Sena, e depois de 5 anos ou 10 anos ela perdeu toda a fortuna dela porque ela não estava preparada para receber aquele tanto dinheiro. A mesma coisa um cara comum quando ele começa a sair com uma mulher dessas. Você não pode inverter a ordem, primeiro você precisa ser, para você poder ter. Muitas pessoas desejam ter muito dinheiro, carrões e mansões, ter uma vida extraordinária, porém não é sobre o que você tem e sim a pessoa que você se torna quando você chega lá. A cabeça da pessoa é totalmente diferente, por isso que quando você junta uma pessoa que tem alto poder aquisitivo e uma pobre ou a pessoa que veio de baixo e cresceu na vida, trabalhou, se esforçou muito, juntar com a pessoa pobre, mesmo que elas tenham a mesma idade, porém as experiências que uma e outra tiveram foram totalmente diferentes, então elas não saberão conversar. A mesma coisa quando você junta pessoas de direita e de esquerda para conversar, em alguns pontos podem até conversar. Mas quando vão falar sobre política elas pensam totalmente diferentes. Muitas vezes uma pessoa que cresceu na vida se frustrou muito, se ferrou, deu a volta por cima, e é a mesma coisa uma mulher forte, estilo Anitta. Muitas pessoas criticam ela por ela mostrar a bunda na internet ou algo do tipo, mas acredito que todo mundo tem direito de falar o que quiser, mas precisa entender que quem fala o que não deve, escuta o que não quer, ela pode fazer o que ela quiser da vida dela, mas além dela mostrar a bunda na internet ela é uma empresária muito boa, ela até faz parte da Nubank. Agora para pensar, por que você acha que ela iria se juntar com o Joãozinho da esquina, o Breno de São Paulo, ou então com o Daniel de Curitiba? Não tem o porquê disso acontecer, ela é uma pessoa que está no nível dela, não só de poder aquisitivo não, mas a pessoa que ela se torna. Eu tenho uma frase famosa no meu Instagram, que você precisa cuidar do seu jardim que você vai atrair as borboletas. A mesma coisa um homem. Eu vou usar como exemplo o Felipe Tito. Não sei se vocês conhecem o Felipe Tito, mas ele é um cara de 36 anos. O cara faz tudo da vida dele. O cara é empresário, modelo, é empreendedor, ele tem diversas empresas, cuida do shape dele, do corpo dele, é bonitão, tudo isso. Hoje em dia boa parte das pessoas do Brasil conhecem o Felipe Tito, mas nem sempre foi assim. Tanto que se você chegasse lá em alguma famosa das que eu falei antes, se você chegasse na Cleo Pires ou na Bárbara Paz, uns 10 ou 20 anos atrás, e perguntasse se elas ficariam com o Felipe Tito, elas iriam falar quem que é esse cara? Vai passar um tempo, alguns anos e ele se molda, ele se torna o Felipe que ele é hoje, ele vira esse empreendedor que ele é, e você pergunta para elas se elas ficariam com ele. Essas pessoas já estão comprometidas, mas vamos usar como exemplo, tenho quase certeza que elas falariam que sim, igual boa parte das mulheres do Brasil falam. E a vida é assim mesmo, porque quando ele era fudido, ninguém queria ele, não só pelo financeiro, até porque a parte financeira da pessoa diz muito sobre o que ela faz da vida dela. Óbvio que estou falando das pessoas honestas, quem produz, quem empreende, quem resolve problema, quem ajuda as pessoas. Se você ver um cara com uma Ferrari e ele tiver conquistado ela honestamente, esse cara tem muitas coisas para te ensinar, alguns caminhos que ele trilhou para chegar lá, e as lições que ele aprendeu nas dificuldades. O que eu falo é que não se trata do que você tem, mas sim da pessoa que você se torna. Outro exemplo, você não tem que querer aprender a tocar piano, você tem que aprender a ser um cara que toca piano. E o que esse cara faz? A mesma coisa se aplica para as pessoas que vivem se comparando umas com as outras. Ficam falando que fulano fez isso, fulano fez aquilo. Parem com isso. Você não deve se comparar, você deve se questionar. Pense qual livro que esse cara leu ou que eu não li, que tipo de exercício que esse cara fez, que tipo de risco que esse cara correu que eu não corri, que coisa que esse cara comeu que eu não comi para chegar no nível dele. A mesma coisa falando de novo do Felipe Tito. O que é que ele fez para chegar lá que eu não fiz?
Eu uso ele como referência pessoalmente e eu sempre me questiono. O que ele faz? O cara trabalha muito, tá bom, vou trabalhar muito também. Ele é bom com pessoas, tá bom. Vou ser bom com pessoas também. Ele ajudou muita gente. E esse vídeo trata justamente de eu modelar ele. Esse vídeo trata sobre isso, ajudar vocês. É bom tirar o seu foco das mulheres, que assim você vai começar a atrair as mulheres. Parece meio contra-intuitivo isso. Você parar de correr atrás das mulheres esperando que elas venham atrás de você. Muitos homens fazem isso e elas não vêm atrás deles. Porém é porque ele para de correr atrás de mulher, mas não investe em si mesmo. Quando você começa a cuidar do seu jardim, as borboletas vêm até ele. Pode ter certeza, sedutor. Começa a treinar, cuidar da sua saúde. Começa a ler, aí você desenvolve mais suas ideias. Você fica mais intelectual. Você começa a aprender sobre novos assuntos para poder conversar com outras pessoas. Começa a trabalhar, começa a focar em você, em ser um homem melhor. E você verá que as mulheres, ao invés de olhar para o Joãozinho da esquina só porque ele tem um carro legal, elas vão começar a olhar para você, pois você terá algo a mais a oferecer, não somente bens materiais. Óbvio que existem pessoas interesseiras, e vão ver somente as coisas que você tem, que é o caso do Joãozinho, que só tem um carro legal, e por isso sai com várias mulheres. Mas boa parte das pessoas vão olhar e pensar, nossa, esse cara que legal, ele está acima da média. Vão olhar para você como um homem diferente, um homem de alto valor, acima da média. Infelizmente a média é muito baixa. A média não sabe trocar ideia com mulher. A boa parte da média não cuida do seu corpo. Boa parte não lê, não estuda, não faz um curso. Então fuja dessa bolha. Fuja dessa bolha que você vive. E começa a focar em você acima de tudo. Sedutor, tire o seu foco das mulheres. Você pode sim pensar em mulheres, mas esse não deve ser o seu foco. Mulher nenhuma deve ser o seu foco. O seu foco deve ser você mesmo. Eu dou dicas aqui para vocês sobre relacionamento, mas o meu objetivo é ajudar você a ser um homem melhor. Que é um dos 3 pilares que eu gosto de falar, que é a mente, a mentalidade que você deve ter, o bolso, que é o trabalho, e o terceiro pilar, que é a lábia, que é você saber negociar, conversar, entender as pessoas. Existem outras áreas da vida, como a espiritualidade, mas não sei se algum de vocês é cristão assim como eu, mas eu acredito muito em Deus. Então tire o seu foco das mulheres. Coloque o seu foco em você mesmo. É dessa forma que você vai fazer para conquistar tudo na sua vida. É um exemplo claro disso é o Elon Musk quando se trata de negócios. Tudo que ele coloca a mão, muita gente coloca também. Porque todo mundo tem uma confiança nele. Porque ele é um cara inteligente. E é a mesma coisa o Felipe Tito. O cara tem influência porque o cara faz tudo isso que eu falei anteriormente. Ele é ator, ele treina, ele faz isso, faz aquilo. Ele fala inglês. O cara, ele se desenvolveu em todas as áreas da vida dele e agora ele tem a mulher que ele quiser. Óbvio que não são todas as mulheres, isso é só um exemplo. Mas isso só acontece porque ele foi o foco dele. Ele se preocupou com ele mesmo. Estudou, trabalhou. E é exatamente isso que eu quero que você faça também, foque em você, ok? Então é isso, meus amigos. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esse assunto, se você concorda, se não concorda, se você acha que para conquistar mulher você precisa de dinheiro. Eu escuto muitas vezes essa fala, porém as pessoas que falam isso você pode notar os resultados delas. Geralmente são pessoas frustradas que não conseguem pegar mulher nenhuma. E se duvidar, às vezes até pagando, as mulheres não querem sair com ele. Então preste muita atenção em quem você vai ouvir, quem você vai escolher para ser o seu mentor e te ensinar sobre tal assunto. E se o seu mentor está falando que para pegar mulher precisa de dinheiro, essa pessoa provavelmente não entende muito de mulheres. Então já se inscrevam e ativem o sino para sempre receber em primeira mão quando eu postar um vídeo novo. Caso tenham interesse em saber mais sobre o nosso conteúdo, ou adquirir alguns dos nossos cursos, é só ir aqui na descrição desse vídeo que todos os nossos links estarão lá. Tamo junto, sedutores, até o próximo vídeo.